infelizmente, por razões de limitação de tempo, eu não poderia fazer muito mais do que uma leitura do material que eu tenho preparado para a apresentação. Então, nesse sentido, espero encontrar a todos durante o evento, esclarecer possíveis dúvidas e também colaborar com a partilha que deve constituir o nosso simpósio. Vamos então partir para a leitura e saudações a todos. Mistério e transcendência, sobre a descrição fenomenológica de um conceito limite. Título da primeira parte do texto: No princípio era o Verbo. Em verdade, não existem meios de atingir um real despido do simbólico. O estático é concebido pelo que se pode dizer de sua estaticidade, e até mesmo o que está em movimento, seja ele dotado da aceleração digna dos projéteis ou da sutileza do movimento do pensamento, só é enquanto pode ser predado pelas palavras e intuições. A ação está sempre envolvida por um simbolismo, e o que está para além de suas margens, que ultrapassam esse enxame de imagens, simplesmente não é. Sem a arquetipia para determinar que as coisas são, as coisas seriam como se não fossem. Na ausência da subjetividade humana, a objetividade do mundo seria insignificante. E isso, se não nos arriscarmos em afirmar que a própria objetividade não seria, caso estivesse cindida do liame intencional da consciência. Nós não seríamos os seres que somos apartados da linguagem, pois nós somos o que falamos, o que pensamos, através de uma linguagem silenciosa, e o que podemos relatar que fizemos, ou ainda o que deixamos de relatar. Não cansamos de afirmar que vivemos através das palavras lançadas no mundo ou interiores à nossa própria reflexão, as palavras interiores ao nosso próprio pensamento, pois todo o universo humano da cultura é plasmado no cultivo simbólico, e todas as coisas que observamos e as situações que vivenciamos são vistas através deste véu simbolizante, que exibe o que deve ser visto e oculta o que não pode ser notado. De certo modo, nossa realidade se restringe a esse véu, e esse véu é toda a realidade que nos é acessível. As experiências vividas, nossas concepções pessoais e toda a formulação da personalidade são gestadas a partir da relação que o ser humano estabelece com o mundo, segundo suas idiosincrasias, segundo as características do seu corpo, através das quais se relaciona com o entorno, segundo o entendimento de uma vocação que refina determinadas habilidades e emoldura sua visão de mundo. Ou seja, todos os aspectos afigurados através da encarnação simbólica. No mais, o que não pode ser percebido é como se não fosse, e escapa de nosso domínio, isto é, do domínio do simbolizado, ou, talvez possamos dizer, da grande linguagem, do verbo vivido. A literatura é uma forma de expressão e constituição do mundo, é a voz e a ação do mundo, posto que a simbólica é a trama do próprio mundo. A realidade acessada pelo homem, o que denominamos a realidade em si, só pode vir a se descortinar para a nossa entrada a partir do culto do imaginar e do falar, pois antes, na esfera do que não pode ser simbolizado e dito, não há do que se lembrar, aprender ou saber. Só nos deparamos aqui em meio às coisas, através do cultivo do símbolo, e a partir da explicitação da imagem, do ato de nomear, descrever e se referir.
Apesar da crise moderna da metafísica e de todos os olhares de suspeita direcionados à ficção do ser em si, a fragmentação dos grandes sistemas metafísicos multiplica as teorias sobre o ser e seus vários sentidos, na intensificação do fluxo da simbolização que atravessa a mundanidade. Não há fatos que não sejam simbólicos, posto que não há fatos que não sejam provenientes de uma visada hermenêutica do mundo. Como bem dito na epígrafe de Viva o Povo Brasileiro, os fatos não são nada mais que histórias. Da profundidade silenciosa, nós só podemos captar o que vem à tona a partir das imagens condensadas em símbolos. As diversas formas de captar o que vem dessas profundezas abissais são geradoras sob uma diversidade simbólica que fomenta a liberdade. A linguagem viva por si é transparente em sua equivocidade. Ela diz ao passo que silencia e expõe o fato do mundo como história do mundo, como ausência do mundo simbolizado. Seja em conto, ensaio filosófico, romance ou tratado científico, do método de construção de uma ponte à prosa mais ingênua, a linguagem altera o mundo através de processos lentos e acelerados. Os símbolos transformam o mundo sem tirar um grão de poeira de seu devido lugar. A potência da simbolização constitui e sustenta a densidade do mundo, e a existência é, desde sua mais arcaica presença, uma formação simbólica. O silêncio, que é limite e fim da existência humana, vem ser por intermédio de experiências peculiares que brotam da consciência da morte, da percepção da ausência, do reconhecimento da finitude e de tantos outros fatores determinantes para o desenvolvimento da cultura que tomam corpo nas religiões, ciências e artes. Seu modo maciço de aparição é a linguagem, e seu modo mais sutil de surgimento é o próprio silêncio. Há algo de sublime na compreensão que não pode ser verbalizada, na vivência que não pode ser descrita. E o silêncio é o gesto marcante de tal vôo do espírito. Se nós atentarmos bem, no ventre dos símbolos, nós encontramos um vazio prenhe de silêncio, embora no envoltório simbólico haja um objeto concreto, um ser tangível no seu cerne, em contraposição ao que há no seu cerne, que há um nada, que dá mostra de dimensão ilimitada da possibilidade que o homem, ente finito de possibilidades finitas, não pode englobar. Lá onde os conceitos surgem, os símbolos demarcam a fronteira entre a linguagem e o silêncio originário, a experiência radical de dissolução dos limites imaginários das esferas objetiva e subjetiva. Contudo, o nada que aflora através dos símbolos, em geral, entra em cena como fluxo criativo do ser, o que assegura o fluxo do que é enquanto constância do vir a ser, e materializa no mundo uma série de seres intelectuais e imaginários que não existiriam sem sua natureza, digamos, negativa, por falta de uma palavra melhor. De tal modo, notamos como o sangue pode simbolizar a fertilidade do corpo feminino ou a derrota e a morte do corpo masculino. Ou ainda, a escuridão pode representar a face demoníaca que deve ser subjugada pela espiritualidade europeia, ou a abundância aprazível do delta do Nilo na cultura egípcia. O símbolo, na sua imaterialidade imagética, arrebanha uma série de significados que nunca, no mundo concreto, se aproximariam. A delicada trama simbólica formulada, geração após geração, articula os sentidos do espírito. No princípio, os símbolos eram registrados nas paredes das cavernas, nos papiros, pergaminhos, e aos poucos o homem instaurou o mundo ao nomeá-lo, ao lançar mão de explicações e teorizações criadoras da mundanidade a partir de uma diversidade de
simbolizações. Parte 2. O domínio simbólico. A humanidade criou o totem, animal sagrado que está no princípio de sua ascendência. Criou deuses da tribo, ancestrais divinos, deuses para as técnicas, para as artes e para os fenômenos naturais. Insatisfeita, a humanidade criou um Deus único e ilimitado. Criou o incriado, o intangível, o inominável, e ainda assim não se deteve, por ser incapaz de visar o que se estende para além de seu domínio limitado. Analogamente, esse domínio poderia ser equiparado a um pequeno feudo, na medida em que conceitos são portadores de significações precisas, determinadas. Eles são internos a esse sistema social, são como os servos que transitam no interior e nos arredores da cidadela, enquanto a linguagem minimamente compreensível, o que se passa além dos bosques e das estradas conhecidas. Eles são algo como viajantes, caçadores de tesouros ou ciganos. Eventualmente, o símbolo é domesticado e tornado conceito. Ele é fixado em um de seus aspectos e pode vir a se tornar um termo técnico, seguindo com nossa analogia, de modo semelhante a um viajante que pode vir a ser admitido como servo por um senhor feudal. Da mesma maneira que os mistérios iniciáticos da antiguidade deram lugar às religiões da teologia apurada e precisão significativa, os símbolos são amplos e os conceitos são restritos. Os símbolos são cíclicos e eternos, e os conceitos são lineares e momentâneos. Os símbolos se presentificam constantemente, e os conceitos se fracionam em passado, presente e futuro, na sua compreensão e funcionalidade. Os conceitos precisam reconhecer sua proveniência simbólica, da mesma maneira que a palavra reconhece sua origem no silêncio fecundo, pois o conceito tem a pretensão de ser uma fala dotada de significado preciso, ao passo que o símbolo é resultado de um entrecruzamento de significados que esperam ser elucidados nos seus mais diversos tipos de articulação. A explicitação simbólica é exuberante de tal modo que as variadas interpretações de seus sentidos não cessam de fazer jorrar afluentes semânticos em uma profusão quase inesgotável de possibilidades. No entanto, o símbolo não porta as mesmas possibilidades que o silêncio, posto que no seu ventre há só um furo, que nós poderíamos chamar aqui, apressadamente, de portal para o silêncio insondável, o luminoso. Ora, esse silêncio circunspecto ainda é minimamente tangível pelo fato dele vir ao mundo através da linguagem, e por isso difere do silêncio em seus atributos mais profundos, graves e misteriosos. Todavia, havemos de convir que as águas da superfície do oceano não se distinguem radicalmente das águas abissais, e nutridos por essa certeza, podemos afirmar que o caminho acessível ao ser humano até os mais profundos mistérios é ladeado de símbolos. Símbolos que levam a outros símbolos e símbolos que se referem a coisas e não coisas. Essas vias se afiguram não só na vida religiosa, mas também na vida comum, que se apoia em vários símbolos sustentados por uma experiência imaginável impossível para qualquer outra espécie de ser vivo. Ora, perceba o dinheiro, um pedaço de papel que pode representar a aquisição de uma série de bens e serviços. O papel moeda, símbolo consolidado da estabilidade material, fez muitas cabeças rolarem nas antigas dinastias chinesas para conquistar sua credibilidade inabalável. E hoje, uma miríade de cabeças devotam suas vidas ao acúmulo desses papéis. Não pode escapar ao olhar atento que, por trás dessa teia de valores globais consolidada por um banco mundial, está a mais pujante religião da humanidade, o capitalismo.
Uma religião que exige sacrifícios humanos e oculta a beleza e o valor das coisas mais simples. No cerne do símbolo monetário, o observador vê o vazio de esperanças e, com sorte, pode observar as sociedades do porvir em um instante, mesmo que de soslaio, no breve momento em que o mistério vem à tona e volta a se dissipar, ao retornar às profundezas caudalosas do mistério intangível, absoluto e repleto de possibilidades sequer suspeitadas pela humanidade. Nas profundezas desse mar primordial, há uma infinidade incompreendida que é posta imaginariamente nas mãos dos símbolos, que, feitas em concha, são incapazes de deter por muito tempo sua natureza caudalosa. Terceira parte mais curta, aceno ao mistério. No interior de uma atmosfera desconhecida, a humanidade se agarra aos símbolos como um náufrago que abraça sua tábua. A cultura é, antes, a arte de lavrar os campos do ser com um arado que cria sulcos de ausência, portanto, sulcos de nada. O cultivo dos símbolos, conceitos e valores é nutrido por raízes simbólicas que penetram através do ser, o misterioso domínio úmido e obscuro do nada. Por esse motivo, o símbolo que designa algo através da materialidade de uma imagem cravada na pedra ou na figura pintada em um pedaço de couro, traz em seu seio o que silencia, o que transborda através da possibilidade e, de forma mais íntima, expressa contraditoriamente o mistério. No interior da linguagem, o silêncio se instala como um meio de abarcar o momento precedente à nomeação, o que não foi completamente elucidado pela fala, mas ainda assim se delineia em sua penumbra. Como a linguagem se utiliza dos próprios meios linguísticos para elucidar seus limites, podemos notar como, verbalmente, há a criação de túneis de realidade que são perfurados até o mistério. O que chamamos de realidade é a superfície sobre as profundezas misteriosas de uma constituição que é, em sua maior parte, insondável. A própria linguagem nada mais é do que a soleira, ou no máximo a porta de entrada para essa experiência silenciosa do mistério, que pode ser até certo ponto vivido. Em outras palavras, o símbolo que está no cerne da cultura traça caminhos bem sinalizados, mas que se bifurcam infinitamente na diversidade das civilizações. A vida cultural, vista como mescla de silêncio e linguagem, se dá nos sistemas simbólicos que, em sua dinâmica, criam modos de vida, conferem sentido ao ser e dizem o que podem na linguagem dos símbolos que torna palatável o indecifrável mistério da existência. O nascimento, a reprodução e a morte são temas constantes nesse drama universal ensinado por deuses, heróis e imortais. Os símbolos criam laços entre o que é dito pela presença dos seres finitos e o que é silenciado pelas divindades ausentes. Na imanência da instância mais profana, o símbolo sacraliza o banal. No passado mítico, os homens desobedientes foram castigados pelo Deus dos deuses, enquanto no momento presente, os detentores dos símbolos criam seus próprios deuses. No centro imaginário do símbolo, na fresta que o liga ao silêncio, nós podemos acompanhar um veio condutor capaz de trazer à tona, mesmo que com dificuldade, um profundo mistério. Ele esbarra em significados possíveis, mas tem em si a chance de se dissolver em uma série corrosiva de possibilidades que modifica a superfície da linguagem. Após o frescor inicial, no momento seguinte, o mistério indizível é mutilado em conceitos e é concretizada a transfiguração do místico em teólogo. A história segue por outro rumo e a humanidade passa por mais algumas revoluções. Essa possibilidade de tornar o mistério acessível ao homem é o que faz do símbolo um meio capaz de sofisticar o humano, transformando-o em um ser capaz de perceber o que ignora por notar a ausência do conhecimento que sente saudade por reconhecer a falta de uma determinada presença. E isso cria um animal
mais suscetível ao refinamento, ao exercício de buscar o aperfeiçoamento, mesmo que quase nunca pelas motivações mais louváveis. Profundamente, todo símbolo é um aceno ao mistério encarnado, é resultado do esforço que há em materializar o espiritual, o empreendimento infinito de dar corpo ao que é naturalmente incorpóreo. O homem, que é um animal simbólico, também é um animal de projeto, um ente que se lança com a força propulsora do símbolo em direção ao simbolizado, que usa o símbolo como ferramenta, ponte, morada, fonte e útero. O humano é uma trama simbólica, ao passo que é um tecelão de novos símbolos. Na medida em que contempla o mistério emoldurado nos símbolos, a vida pulsa em seu âmago. Seu instinto criativo é incitado por sua familiaridade com o horizonte misterioso que jamais será alcançado por suas caminhadas, mas continuará animando sua peregrinação. É isso, espero encontrá-los no simpósio e comentar mais sobre as fontes, as referências, as notas de rodapé que embasam esse texto. Nós utilizamos obras do Russell, do Danilo Mondoni, do Rudolf Otto, do Julian Rie, do Henrique Cláudio de Lima Vaz. E infelizmente, por questão de tempo, nós não podemos comentar nem ler sequer as notas que fundamentam alguns desses raciocínios. É isso e até lá.